Em um lugar distante, onde os campos se estendem por quilômetros e o vento carrega os ecos do passado, duas almas muito diferentes estavam prestes a se encontrar. Ela, a filha do coronel, criada entre as riquezas e as tradições de uma família poderosa; ele, o poeta da roça, um homem simples, mas que carregava no peito os sonhos e os versos de uma vida mais livre, mais autêntica. O que poderia nascer de um encontro assim? Um amor impossível ou uma paixão que transformaria a vida de ambos para sempre? Juliana, a filha do coronel, sempre foi vista como um símbolo da família, criada para cumprir um papel na sociedade. A vida dela parecia já estar traçada desde o momento em que nasceu. Seu pai, o coronel, queria vê-la casada com um homem de boa família que a fizesse subir ainda mais na escada social. Mas Juliana, por dentro, sempre sentiu que havia algo mais, algo que faltava. E esse algo ela só poderia encontrar além dos limites da sua casa. Foi numa festa simples do interior, numa noite quente, que seus olhos encontraram os de Miguel, o poeta da roça. Ele estava ali, aparentemente deslocado, mas ao mesmo tempo ali como um espectador silencioso da vida que se desenrolava ao seu redor. Miguel não pertencia ao mundo de Juliana, mas algo entre eles, naquela noite, surgiu como uma faísca prestes a acender. Miguel não tinha as riquezas ou o prestígio que o coronel queria para sua filha. Ele era apenas um homem do campo que vivia da poesia e dos simples encantos da vida rural. Mas os versos que ele escrevia não eram como os outros. Eles falavam da alma, da liberdade, da beleza, de coisas que muitas vezes a sociedade esquecia. E foi através dessas palavras que Juliana começou a enxergar o mundo de uma maneira diferente. Enquanto ela dançava naquela festa, rodeada de pessoas, a presença de Miguel a fez sentir algo novo. Ele, com sua modéstia e seu olhar profundo, parecia tocar uma parte dela que ninguém mais havia tocado. Juliana não sabia explicar, mas sentia que aquela noite mudaria sua vida para sempre. Mas como poderia um amor entre eles sobreviver? Juliana era filha, e foi aí, na beira do rio, onde o vento soprou suavemente e as estrelas começaram a brilhar no céu, que Juliana fez uma escolha. Ela sabia que seria difícil, que enfrentaria os olhares e as críticas, mas o que ela sentia por Miguel não podia ser ignorado. Ela estava disposta a seguir o coração, mesmo que isso significasse romper com tudo o que conhecia. Juliana e Miguel não sabiam o que o futuro lhes reservava, mas sabiam que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. Eles não precisavam das riquezas ou da sociedade para serem felizes. Encontraram um ao outro no meio da simplicidade e da liberdade, e ali, no coração do sertão, escreveram sua própria história. Nem todo amor é fácil e nem todo caminho é livre de obstáculos. Mas quando dois corações se encontram e se reconhecem, como se fossem feitos um para o outro, nada pode impedir que sigam em frente. E assim, Juliana e Miguel seguiram juntos, em busca de uma liberdade que, por muito tempo, lhes foi negada. Às vezes, o destino não é algo que se encontra, mas algo que se escolhe. E no simples gesto de escolher, nascem as histórias mais poderosas e transformadoras. O amor de Juliana e Miguel não foi só um amor de paixão, mas de coragem. Coragem para romper com o passado e construir algo novo, algo que fosse deles. E quem sabe, no fundo, esse seja o verdadeiro poder. Escolher amar, escolher ser livre, escolher ser feliz. Após a decisão de Juliana, a vida dos dois não se tornaria mais fácil. Eles sabiam que estavam quebrando barreiras, não apenas as do coração, mas as impostas por uma sociedade rígida, que nunca permitiria que um amor como o deles prosperasse sem questionamentos. O primeiro grande obstáculo surgiu quando o Coronel Brás soube da decisão de sua filha. A raiva do pai foi imediata e avassaladora. O coronel sempre tivera grandes planos para Juliana, casando-a com um homem da alta sociedade, um político local com dinheiro e influência, que manteria o poder da família intacto. Para ele, aquele romance com Miguel, um simples poeta, era impensável. "Você não tem ideia do que está fazendo, Juliana", o coronel gritou, os olhos furiosos. "Você é a filha do Coronel Brás. O que as pessoas vão pensar? E Miguel? Ele não passa de um homem da roça, sem futuro, sem perspectiva alguma." Juliana sentiu o peso daquelas palavras, mas dentro de si, sabia que estava fazendo o certo. Ela olhou para seu pai, com firmeza em seus olhos. "Eu não sou uma peça no seu jogo, pai. Eu sou uma mulher, e tenho o direito de escolher o meu caminho. Escolhi Miguel, e não vou voltar atrás."
O silêncio que se seguiu foi tenso, mas, ao mesmo tempo, libertador. Juliana não se deixou abalar pelas palavras do pai. Ela sabia que, ao tomar essa decisão, estava desafiando mais do que as expectativas dele, estava desafiando o próprio sistema que a havia aprisionado por tanto tempo. Miguel e Juliana seguiram para o vilarejo de São Gonçalo, onde Miguel vivia. No começo, a vida no campo parecia simples e despretensiosa, mas logo Juliana percebeu o quanto ela ainda estava longe de ser totalmente aceita naquele mundo. O povo da roça, embora receptivo, olhava com estranheza para a filha do coronel, que agora estava em uma casa modesta, longe das luxuosas festas e banquetes de sua antiga vida. Mas, com o tempo, Juliana encontrou algo que ela nunca soubera que procurava: uma paz interior. Ela aprendeu a acordar com o canto dos pássaros, a trabalhar com as mãos, a ouvir as histórias contadas. Miguel, por sua vez, sempre soubera que sua vida no campo era modesta, mas cheia de riqueza interior. Ele tinha muito mais a oferecer a Juliana do que o mundo poderia ver. Porém, a insegurança dele também se fazia presente. Como um homem da roça, com uma vida simples, ele sabia que não poderia dar a Juliana tudo o que ela poderia ter com outro homem, alguém com mais recursos, mais status. Ele também tinha medo de que o amor deles não fosse suficiente para superar essas diferenças. O tempo passou e, um dia, quando Juliana menos esperava, uma carta chegou. Era do seu pai. O coronel Brás, sempre teimoso e orgulhoso, não havia desistido de tentar separá-los. Ele queria ver sua filha de volta à fazenda, ao seu lugar de direito. Você está destruindo seu futuro, Juliana. Esse homem não é digno de você, dizia a carta. A vida que você escolheu, por mais simples que pareça, não será o suficiente. Eu estou te oferecendo uma chance de corrigir seu erro. Juliana, ao ler as palavras duras de seu pai, sentiu uma angústia crescer dentro de si. Ela sabia que o coronel não entenderia sua escolha, mas a dúvida começou a tomar conta dela. Será que ela estava abrindo mão de uma vida melhor por algo que não era suficiente? Seria Miguel realmente o homem certo para ela? Foi Miguel quem a ajudou a tomar uma decisão. Ele a levou até a beira do rio São Pedro, onde ela costumava se sentar para refletir. Ali, ele falou com a mesma ternura de sempre. Juliana, você é livre para fazer a sua escolha. A sua felicidade não depende de um lugar ou de uma carta. Ela depende de quem você escolhe ser. A resposta de Juliana foi clara e definitiva. Ela escreveu uma carta ao seu pai, agradecendo pelos ensinamentos, mas dizendo que havia encontrado seu próprio caminho. Ela escolheria Miguel, escolheria o amor, escolheria a liberdade. Eu escolho ser feliz, pai. Eu escolho amar a quem meu coração pertence, sem amarras, sem medo. O coronel Brás, Após a decisão final de Juliana e Miguel, a vida no vilarejo de São Gonçalo seguiu seu curso. Mas o impacto de sua escolha foi sentido por todos ao seu redor. No começo, a oposição era forte. A própria ideia de um amor entre duas pessoas de mundos tão diferentes parecia desafiar as normas mais arraigadas da região. A filha do coronel, que todos esperavam ver como a futura matriarca de uma poderosa família, agora caminhava ao lado de um homem simples, cujo valor era medido pelas palavras que ele escrevia, e não pelo ouro que possuía. Miguel sabia que as dificuldades estavam apenas começando. Embora Juliana tivesse se libertado das correntes de sua família, ele sentia o peso da responsabilidade sobre os ombros. Ele não tinha um título, nem possuía riquezas materiais, mas sua paixão por Juliana e sua vontade de vê-la feliz eram maiores do que qualquer obstáculo. Todos os dias, ele acordava com o coração cheio de esperanças, mas também com um medo constante de não ser suficiente. Como poderia ele, um simples poeta da roça, dar a Juliana a vida que ela merecia? E apesar das dúvidas que muitas vezes pairavam sobre a cabeça de Miguel, ele nunca deixou de acreditar no que eles tinham. Juliana, por sua vez, o fazia ver o quanto ele era valioso, não por aquilo que possuía, mas por sua alma pura e sua capacidade de enxergar a beleza em tudo ao seu redor.
Em sua presença, ela se sentia mais viva do que jamais se sentiu entre os adornos e festas de sua antiga vida. Ela sabia que, com Miguel, não precisava das convenções da alta sociedade. Ela encontrou nele a liberdade que tanto almejava e, acima de tudo, encontrou um amor que a fazia sentir-se inteira. O tempo foi passando e o casal começou a construir lentamente uma vida que era genuína e plena. Miguel, com seu talento, começou a ensinar aos jovens do vilarejo a arte da poesia, e suas palavras começaram a tocar o coração de todos. Juliana, por sua vez, encontrou uma nova missão em sua vida. Ela começou a trabalhar no pequeno mercado. Se você gostou da história, curta, comente e se inscreva para mais histórias como essa.